Boa noite. Boa noite. Ficou fraco esse boa noite? Boa noite? Tá melhor, eu sei que vocês passaram o dia inteiro tranquilos, descansando, mas agora eu vou pedir para vocês que todas as energias recarregadas depois deste dia de descanso se transformem em atenção, em louvor, em aprendizado das coisas de Deus. Nós estamos vivendo ainda a época da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e podemos dizer que essa ressurreição nos surpreende, somos surpreendidos pela esperança que vem da ressurreição de Jesus. Por isso, apesar dos dias difíceis, nós cristãos não perdemos a esperança. E falar em esperança, hoje vamos tocar num tema, diria eu, delicado. Talvez um dos grandes desafios do meu ministério. Me propus a pregar sobre Apocalipse. Ainda meia hora atrás eu estava lendo um livro sobre Apocalipse, porque não é fácil entendê-lo. Nós daqui uns dias vamos completar 3 anos do nosso programa de leitura bíblica. Alguns já terminaram de ler o livro de Apocalipse, alguns estão terminando, mas certamente muitos têm dúvidas. E é um livro enigmático. É um livro que para alguns traz confusão, para outros esperança, para outros medo. O que Apocalipse traz para você? Hoje nós vamos falar disso. E certamente a mensagem de Deus é uma mensagem de esperança. Também para nós, em 2021, em meio a essa pandemia. E nós queremos começar o nosso culto a Deus, queridos irmãos, em nome dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, nós te pedimos que tu esteja no meio de nós e que sejamos mais uma vez surpreendidos pela tua graça e pela tua esperança, através da ceia, através da palavra, que são combustível transformador da nossa fé. Amém. Cantamos o primeiro hino dessa noite, que é mais um hino de Apocalipse. Todos os hinos vão falar sobre essa igreja de Apocalipse. É o hino 73 do nosso cenário Louvai ao Senhor. Hino 73.
Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Gente, se alguém lhe dissesse assim, a sua igreja tem problema, vocês diriam que sim? É bem provável que sim, porque a igreja também é feita de seres humanos. E o livro de Apocalipse começa nos capítulos 2, 3 e 4, quando fala para João, e Deus leva João a uma dimensão para que ele possa ver coisas que ele deve escrever no livro de Apocalipse. E logo no comecinho ele fala de que Jesus se apresenta com 7 estrelas e 7 candelabros. As estrelas são os anjos e, de acordo com alguns intérpretes, os pastores. E os candelabros são cada uma destas igrejas. Quando essas igrejas, elas ficavam no que hoje é a Turquia. São 7 igrejas. 7 é o número de Deus, é o número perfeito em Apocalipse. Mas não estava se dirigindo somente àquelas igrejas. A mensagem a cada uma daquelas igrejas diz respeito às igrejas, às nossas igrejas, inclusive de 2021. Todas essas igrejas, elas têm coisas positivas, que Jesus, quando pede para João escrever, enaltece, mas também tem coisas das quais eles devem se arrepender. A igreja de Éfeso abandonou seu primeiro amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, nosso primeiro amor a Deus, que é Deus. A igreja de Esmirna, assim como vocês vão ver, a igreja de Filadélfia, não é relatado nada que elas devem se arrepender. Mas já a igreja de Pérgamo, ela havia permitido que doutrina falsa entrasse na igreja, doutrina que não é bíblica, que não é de Cristo, e isso estava contaminando a igreja. A igreja de Tiatira tinha o problema da imoralidade sexual. Estavam se deixando levar, ser transformados pelo tempo da época deles. A igreja de Sardes parece que é uma das piores, era uma igreja morta, espiritualmente morta. Talvez podemos pensar em tijolos, mas não em fé, em vida. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Morna não significa um culto mais tranquilo, como alguns pensam. Não é isso. Morna é ser estático, não fazer nada, não se importar com nada, não querer sair da zona de conforto, não se importar com a fé. De alguma maneira, nós também às vezes passamos por isso. E a igreja, lembrando, não é um nome, uma denominação. Nós cristãos somos a igreja. Eu convido a congregação a estar em pé e nós vamos confessar ao nosso Deus baseado nessas palavras de Apocalipse. E vai acontecer de maneira responsiva essa confissão de pecados no dia de hoje. Senhor Deus, Tu que és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Tu que és o Senhor do tempo e da vida, te pedimos perdão. Te pedimos perdão por algumas vezes, consciente ou inconscientemente, permitir que uma doutrina contrária ao ensino dos apóstolos entre em nossa casa e nos influencie, nos afastando de Ti. Que aprendamos mais a Tua palavra para separar o bom do mal, daquilo que vimos, que vemos ou ouvimos na rua, na TV, em nosso celular, na internet. Te pedimos perdão quando tão preocupados estamos de nossos afazeres ou de nosso lazer e não praticamos nosso amor a Ti
pedimos perdão pelo medo que temos de ser perseguidos por nossa fé ou nosso testemunho. Te pedimos perdão quando nos conformamos com a nossa era e sutilmente acabamos aceitando a imoralidade sexual como algo normal. Te pedimos perdão, Senhor Deus, por não aproveitar as oportunidades que recebemos para servir a Ti e ao próximo. Ajude-nos, Senhor, em nossa fraqueza. Ajuda-nos a mudar, a deixarmos de sermos mornos em nossa fé e em nossas ações. Queridos irmãos, em virtude da confissão de vocês, como pastor chamado e ordenado, eu anuncio a todos vocês a graça do perdão. Todos os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Cristo Jesus nós recebemos o perdão de Deus. E quando Jesus manda João anunciar aquelas igrejas, ele anuncia palavras, promessas maravilhosas, que serve para mim e para vocês. Jesus diz: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Eu confessarei o teu nome no dia final, diz o Senhor Jesus. No meu paraíso te alimentarás da árvore da vida. Não sofrerás o dano da morte. Receberás uma vestidura branca e limpa. Teu nome não será apagado do livro da vida. Sentarás comigo no meu trono celestial. Essas são palavras de perdão, vida e salvação para a igreja, para você e para mim. Queridos irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho do dia de hoje, que é uma palavra profética do Senhor Jesus, que está registrada em Mateus capítulo 24, versículos do 3 ao 14. São palavras que falam dos tempos dos fins, do fim, da volta de Cristo. E esse texto que nós vamos ler, ele está tremendamente conectado com o Apocalipse. Entendê-lo nos ajuda a entender o livro de Apocalipse. Mateus capítulo 24, versículos do 3 ao 14, que dizem assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Eu quero convidar a congregação, em conjunto comigo, a fazer sua confissão de fé, de acordo com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Podem sentar-se. Em preparação à mensagem, cantamos o hino de número 131. Os que amam Deus serão iguais ao Pai. Sol ao amanhecer.
nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Apocalipse. Quando você ouve essa palavra, o que vem à sua mente? O que passa em seu coração? Medo, confusão, dúvida? Mais do que nunca estamos influenciados por uma mídia que causa terror sobre este tema. É um livro um tanto quanto carregado de simbolismo, nos números, nas imagens que são apresentadas. O livro de Apocalipse é um livro, queridos irmãos, que não deve causar medo a você, cristão, mas esperança. Assim como o médico que anuncia que você está com diagnóstico de câncer, esse médico lhe acompanha e diz que todo o tratamento está correto. E ele lhe afirma o que um médico normal dificilmente pode fazer: que você será curado. O livro de Apocalipse afirma: você será curado. Esperança é o que diz esse livro. Mas por que nós sentimos? Eu até pergunto a vocês, levanta a mão aqui quem sente medo ao ler o livro de Apocalipse. Obrigado pela verdade de vocês. Quem se sente confuso? Em alguns momentos eu me senti confuso. Ainda falei para vocês, era meia hora, eu estava lendo livros, porque inclusive livros têm algumas informações desencontradas, tão difícil que é para interpretar esse livro. E notem, realmente não é fácil. Há muitas imagens que nos chamam a atenção. Espero que vocês não tenham problema para dormir essa noite. Imagine um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. Se isso surgisse lá no campo de vocês, como é que vocês sentiriam? Uma aberração, um dragão, uma serpente. Isso parece um filme medieval. Que tal trombetas que anunciam o fim? Há um tempo atrás, haviam pessoas afirmando que em partes do mundo se escutava sons de trombeta. 7 selos, esse sentido selo não é o selo do correio, onde é que o Rômulo trabalha, mas selo porque eram escritos pergaminhos fechados e eles eram selados com uma espécie de uma cera. Então essa cera era o selo, então era uma coisa que precisava ser aberta, era uma revelação que seria feita. Selos que anunciam morte, que anunciam perseguição, que anunciam fome e assim por diante. Cavaleiros. Dá medo esses cavaleiros. Um branco, outro preto, outro pálido, outro vermelho, anunciando guerra, anunciando fome, anunciando destruição. Pragas. Como a gente não vai se sentir com medo disso? Eu me lembro na minha adolescência, ganhei um livro, um devocional, tinha uns 13, 14 anos, de uma outra igreja. E no final desse devocional, que era muito bom, mas no final trazia reflexões sobre Apocalipse. Mas falava dessas bestas de 7 cabeças, uma que emergia do mar, outra que voava. Rapaz, não conseguia terminar o devocional. Que loucura aquilo. E os números? Que tal o número 66? Depois do final do culto, vocês passam lá, tem uma fichinha 66, vocês colocam no bolso e levam para casa. Quem tem coragem de fazer isso? A gente normalmente liga o número 66, é a besta. O seu Darcy ganhou um carro novo, só que a placa é 666. Não vai levar o carro 666, não achar que eu sou a besta, né? Será que é isso? Mas causa medo. E o número 144.000 que algumas religiões pregam?
O que vocês acham? Se é 144 mil, o que a gente está fazendo aqui na igreja? Já está cheio o céu. Não causa medo? Será que é isso mesmo? Talvez uma das mais impressionantes é que fala sobre uma batalha chamada Armagedon. Muitos filmes têm retratado essa batalha final. E esses filmes mostram reinos, estados, igreja, perseguição, tragédias no céu, na terra, no mar, por tudo. Por isso, campeões de bilheteria. Há livros que foram vendidos no passado e que fizeram um grande sucesso, como A Grande Tribulação e outros tantos. Não é de se esperar que nós sintamos medo ou confusão. Mas não é esse o propósito de João. Imagine esse texto, por exemplo. Antes do fim do tempo, Satanás será solto. Puxa vida, pastor, acho que eu estou vendo ele mesmo aí na televisão, na rua, o bicho está pegando. Isso é de causar medo. Quando o livro de João, Apocalipse, que significa revelação ou algo a ser descoberto, é Deus que se dirige a João e diz: João, vem ver, e tudo que você vê, você vai escrever. Para nós entendermos o livro de Apocalipse, nós precisamos entender o contexto do que se fala. João estava preso na ilha de Patmos, na Grécia, lá na prisão. E sabem por quê? Porque era um cristão, por causa de sua fé. O Império Romano via o cristianismo como um vírus que precisava ser destruído. Afinal, estava correndo o risco, inclusive, do Império cair, porque o Império já se baseava na adoração ao imperador. Então eles perseguem os cristãos. Esses cristãos não são São João, né? Acredita que existia pelo menos 100 igrejas, e essas igrejas eram tremendamente afligidas. Cristãos eram levados a coliseus e mortos por feras. Dos 12 apóstolos só restava João, porque os outros 11 foram mortos por sua fé. O cristianismo estava sendo perseguido, e hoje ainda sofre a perseguição. No último ano, 340 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo todo. Esse número é muito grande, especialmente na Ásia Menor e na África, tendo a Coreia do Norte como a campeã da perseguição. E São João está lá. Deus manda ele descrever. Mas não lhes parece estranho esses bichos? Por que João tinha que escrever tão difícil? Com símbolos, com números assustadores? Que coisa é essa? Pensem que você está na cadeia, que você foi preso, e você fica sabendo que aqueles que lhe prenderam estão planejando atacar sua família que está lá na casa escondidinha. Você quer avisá-los, você quer que eles permaneçam firmes, eles não se abalem, e você resolve escrever isso para eles. Mas se isso cair em mãos erradas, o que pode acontecer? Então você pensa, se cair nas mãos erradas, eu preciso escrever de uma maneira que a minha família lá entenda. Mas quem pegar o documento e não conhecer a história, a nossa família não vai entender nada. Isso são os símbolos, para isso servem os símbolos. Quando vocês passam na frente de uma cruz azul, a gente logo liga, é a Igreja Luterana do Brasil. Isso faz um símbolo, né? E vejam como isso é complicado quando passam os anos. Você sabe, quem aqui já é jacaré? Já temos gente que é jacaré aqui? O seu Davenir está falando com ele, o seu Davenir já é jacaré, já fez 2 vacinas, né? Desculpe a brincadeira. Todos nós sabemos o que é ser jacaré, né? Hoje em dia. Mas antes, há 3 anos atrás, alguém aí ia entender o que era ser jacaré? E será que daqui a 100 anos alguém vai entender o que é ser jacaré? Não. Isso diz respeito ao nosso tempo, à nossa época agora, sobre a questão da vacina.
Nós não entendemos esse símbolo. Por isso, alguns desses símbolos são difíceis de entrar na nossa cabeça. Mas os cristãos daquela época entendiam. Os soldados romanos, o imperador, bulhufas. Mas os cristãos entendiam. A maioria desses símbolos, eles não eram só culturais. Eles estão na Bíblia. E por isso, muitos desses símbolos que estão na Bíblia, nós conseguimos interpretá-lo da maneira correta. Por isso, para nós cristãos, os símbolos não vão nos trazer medo. Vão nos mostrar a realidade, mas que a esperança é certa e a vitória de Cristo é certa, que vale permanecer nesse caminho. Por exemplo, a gente falou sobre os 7 selos, né? Os 7 selos anunciam coisas terríveis, né? Cada carta que abre anuncia fome, anuncia isso, anuncia aquilo. Dá medo. Em cima disso, ela fala sobre os 4 primeiros selos, falam dos cavalos, os cavaleiros. Eles trazem armas, eles trazem algo, estão montados em cavalos de cada cor. E a maioria dos cavalos nos traz arrepio. O que significa, por exemplo, o cavalo vermelho? O cavalo vermelho representa a guerra, a violência, o sangue derramado. É a tribulação que pode passar. Também a cor preta, que envolve a injustiça. Estão vendo que ele está com uma balancinha na mão, né? O que é injustiça? Uns ganham muito e muitos ganham pouco. Então a fome representa isso. O cavaleiro, o cavalo pálido, é a morte. Então haverá aflição de morte, haverá aflição de fome, haverá aflição. Antes de falar do cavalo branco, que é um cavalo especial para nós, eu tenho uma boa notícia para vocês. Talvez vocês estejam imaginando, meu Deus, eu quero estar fora dessa época, eu não quero ver nada disso. Não é um cavalo trazendo isso, trazendo aquilo. Quando é que aconteceu isso? Quando vai acontecer isso? Vou dizer algo para vocês. Já aconteceu. E quem sabe está acontecendo. O livro de Apocalipse, ele mostra essas coisas à igreja perseguida da época. Tem cada um desses cavalos, você vai achar o imperador, o Estado, os falsos profetas perseguindo os cristãos daquela época. Eles estavam entendendo aquilo direitinho porque estava acontecendo com eles. Mas não diz só a respeito a eles. Se vocês derem aquela folhada nesses 2000 anos de história, vocês vão achar. Ou vocês acham que Hitler não é um desses cavalos? Ou vocês acham que um desses cavalos não é de repente todo o sistema bancário que enriquece muitos e deixam outros passando fome? Notem que isso faz parte de várias eras da humanidade. Cada um desses cavalos. Mas a boa notícia é que nós recebemos uma visita de um cavalo muito especial. Um cavalo branco. Se vocês forem ao Rio de Janeiro, por exemplo, vocês vão ir num museu que conta toda a história do Brasil, e a primeira imagem que vocês vão encontrar é uma escultura de Dom Pedro II com uma espada no alto, num cavalo branco. O branco é a cor da vitória. Qual é a cor do Napoleão, no cavalo do Napoleão? O cavalo branco de Napoleão, qual é a cor? Branco, né? É branco. O branco é a cor da vitória. E esse da vitória, que traz a coroa, que traz a flecha, porque vence os seus inimigos, é Cristo. Essa é a mensagem. Nós vivemos tempos de aflição, de perseguição. Mas em meio a isso nós somos visitados por Cristo, por sua palavra na nossa vida. E vamos ver uma mensagem maravilhosa a respeito disso. As trombetas, que são o último dos selos, ela anuncia algo que acontece com a igreja, já aconteceu e vai acontecer. O que nós chamamos de falsas doutrinas, que tentam jogar para cima dos cristãos. E a apostasia. Você sabe o que é apostasia?
Apostasia é deixar a fé cristã. Na Europa, hoje em dia, que já foi o continente mais cristão do mundo, muitas igrejas não são mais igrejas. Foram vendidas e hoje são usadas para boate, para comércio, para um montão de coisa. Apostasia. É o que fala em resumo essas trombetas. Nós falamos da serpente, do dragão. Realmente, ele representa Satanás no Apocalipse. E não tem como não sentir medo desse bichão. Mas muito cuidado, sempre lembro. Cuidado para não usar os símbolos disso. Alguns, porque o dragão é o símbolo da China, já quiseram provar que o anticristo é a China. Não entrem nessa. Muito cuidado, isso não é suficiente para aplicar aqui. Mas a boa notícia, gente, é essa daqui. O diabo foi acorrentado. O diabo foi acorrentado, sabe no dia que ele foi acorrentado? No dia que Cristo morreu e no dia que Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu, ele derrotou o diabo está derrotado, está perdido, está amarrado. Sempre me lembro de um professor que dizia assim: só cuidado que um cachorro amarrado às vezes pode fazer alguma coisa, só não fica pertinho dele não, fica de longe, né? Mas ele está amarrado, ele está preso. E é isso que Deus fez. Nós vamos falar um pouquinho sobre os números. 1000 anos, 1000 é um número completo, né? Se lembra, tem um texto da Bíblia que um dia para Deus é como 1000, né? Ou seja, a gente não pode dizer que 1000 anos, os primeiros 1000 anos o diabo estava solto e depois preso e depois ficou solto. Cuidado com isso. Cuidado de não usar os números nos tempos atuais. Mas ele foi preso, ele está amarrado. O que o livro de Apocalipse traz e que muitas pessoas têm medo é que também fala que no final dos tempos ele será solto. Ele será solto. É a última aflição. Mas, mesmo assim, ele já está derrotado. Significa que talvez, sim, ele vai levar mais cristãos à morte, ele pode trazer mais perseguição através do Estado, ou sei lá o quê. Através do anticristo, ou da besta, que pode ser o Estado, que pode ser um falso profeta, que pode ser outra coisa. Mas, apesar disso, apesar dessa imagem que pode causar medo, porque João está descrevendo a história do passado e a de hoje, ele anuncia a mensagem de que essa guerra já foi vencida. Não precisamos nem temer a morte, ele está falando para aqueles cristãos naquela época. Porque a vitória já foi conquistada. E aí entramos numa parte importante, os números. Eu falei isso para você, o número 66, né? 666. Né? Se alguém ganhar o carro com a placa 666, pode dar para mim que eu vou usar, tá? Não tem problema esse número. Não é um problema o número, mas é o sentido que ele representa. Por que 666? Por que 3 vezes? Porque o número de Deus é o 7. Né? Quantos dias Deus criou o mundo? Né? Quantas vezes Jesus disse para Pedro perdoar? 70 vezes 7. Vocês vão encontrar várias vezes na Bíblia. 7 é o número de Deus. Alguns dizem, inclusive, é o número da igreja, que é 4, por causa dos pilares da igreja em Atos dos Apóstolos, mais a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 7. O que o diabo faz? Qual é a principal arma do diabo? Tentar ser parecido com Deus. Com falsas doutrinas, com uma imagem bonita, com falsas promessas, talvez com a conquista material e assim por diante. Né? Você sabe o que eu estou falando? Eu não estou falando que é ruim ter bens, mas cuidado com aquele que promove isso. Por isso o número 6. O 6 quer ser pertinho do 7. Ele quer chegar lá. Mas ele é um número falso. Ele não é o 7. Ele vai tentar se apresentar como 7. Mas ele não é o 7. Então isso que significa os números. Não tem problema você usar o número 666. Quando eu era adolescente, me borraram de medo, perdão a palavra, quando me disseram que todas as barras que iam sair nos produtos
iam sair com o número 666 e logo a gente não ia poder nem comer. E que todos nós íamos ter um chip no corpo com o número 666. A gente às vezes cria muita coisa e isso causa mais medo. O que é importante aqui? É importante conhecer a palavra de Deus, conhecer Cristo, a Bíblia, e se firmar ali, para a gente não ser levado por aquele que quer se fazer de Deus e não é Deus. Então nós encontramos a promessa e a certeza que o 7 é 7, o 7 é Deus. Rapidamente aqui, gente, senão nós vamos passar a noite toda aqui, né? O número 12, o número de 144 mil, na verdade. Toda vez que vocês veem o número 12 na Bíblia significa o povo dos eleitos, o povo eleito, o povo de Deus. No Antigo Testamento eram as 12 tribos. No Novo Testamento, os 12 apóstolos, né? Lá, se vocês verem também, especialmente Apocalipse 5, quando fala dos anciãos, que são 24, do Antigo e do Novo Testamento. Todo número ligado ao 12 representa o povo de Deus, né? E aí tem o número 144, só 144 mil que vai para o céu. Rapaz, não dava nem o estádio do Maracanã há pouco tempo, né? 144 mil, é 12 vezes 12, o povo do Antigo e o povo do Novo Testamento, vezes o número 1000, que é um número cheio, um número perfeito, um número que não acaba. O que está querendo dizer com essas palavras, os 144 mil? Está nos dizendo que nesse lugar que Deus preparou, maravilhoso para todos nós, é para a gente de toda raça, língua e nação, de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro. Lugar para todos que lá querem estar. E já chegando ao final aqui, outra coisa que nos traz medo, a tal da batalha do Armagedon, né? Armagedon, inclusive, é um lugar que acreditam lá em Israel, que diziam onde é que Jesus, ou melhor, o Messias iria voltar. Alguns dizem que é o tal do Megido, né? Outros discordam um pouco disso. Mas enfim, era o lugar da volta do Messias, e lá ia acontecer uma grande guerra. Muitos filmes já têm retratado essa grande guerra. A Bíblia realmente fala de uma batalha. Mas se vocês lerem lá em Apocalipse 19, o que diz a respeito desse Armagedon e dessa batalha? O que diz ali? É como se tivesse uma batalha? Sim e não. Os exércitos inimigos se unem, os falsos profetas, o Estado e assim por diante se unem para derrubar, para destruir a Cristo e a sua igreja. Mas no primeiro passo que se dirigem para a batalha, eles já são derrotados. O capítulo 19 nem fala como vai ser essa batalha. Ele só diz o que acontece com o diabo, com Satanás, a besta e todo aquele povão. Para onde eles vão parar? É como se a batalha já está vencida. É melhor, já está vencida. Mas essa batalha, né? Essa batalha nós não precisamos temer. Nós precisamos estar firmes. Quando João escreve que as igrejas perseguidas, ou as igrejas de todo mundo, quando passam por perseguição, ele está dizendo assim: gente, fiquem firmes na fé, e esperem o momento da volta de Cristo. Fiquem firmes na fé. Deus está no controle, Cristo está no controle. Quando você for perseguido, Cristo está no controle, e o prêmio que Ele oferece é maravilhoso. Ou seja, ele serve para encorajar os cristãos de todos os tempos, que há razões para nós permanecermos nessa fé, de não sermos abalados ou levados pelas perseguições do mundo, porque o prêmio que Cristo oferece é maravilhoso, e Ele está no controle. É Ele que segura os candelabros, Ele que segura as estrelas, Ele está no controle de tudo. Ele anuncia que essa terra e esse céu vão passar por uma transformação. Aqui ele chama de novo céu e uma nova terra, onde tudo que era ruim será transformado. É uma mensagem de conforto, de vitória, de coisas novas. Ele fala que os santos, que são todos os cristãos, estão limpos, suas vestiduras estão brancos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. É uma mensagem de consolo que não podemos esquecer. Quem nós somos em Cristo. Ele ajuda os cristãos perseguidos a lembrar
que não podemos esquecer da nossa identidade no Senhor Jesus. E por fim, aquele bichinho feio para dedéu, 7 olhos e 7 chifres. De quem está falando? Só para a gente ter ideia. O cordeiro, como você sabe, é Jesus Cristo, que morre como um cordeiro para nos salvar. Eis o cordeiro divino que tira o pecado do mundo, diz a Bíblia. Os 7 chifres, lembre que o 7 é o número de Deus. Se fosse o 6, a gente podia suspeitar que pudesse ser o anticristo, mas é o 7. 7 chifres significa no Antigo Testamento poder. 7 olhos significa que vê tudo. Que nem a mamãe que vê até, tem um olho até atrás, né? Consegue ver o que o filho faz. Ou seja, significa que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade e conhece todas as coisas. Quando você fica doente, quando você é perseguido, quando você tem medo, quando você está cansado de ver na televisão as coisas que vêm, lembrem daquele que conhece e sabe todas as coisas e que ao mesmo tempo detém todo o poder. Mas ele é o cordeiro que morreu para te salvar pelos teus pecados. E se você se assustar, então abra sua Bíblia em Apocalipse 5. Leia e pense em cada palavra. Quando vocês lerem na casa de vocês, eu vou desafiá-los na mensagem maravilhosa que nós encontramos ali. João diz que ele está arrebatado, ele viu aquela imagem das coisas do tempo do fim. Então ele está diante de Deus, o justo juiz, e o justo juiz carrega um livro. Esse livro tem 7 selos, é o livro da vida, é o livro da salvação. Mas não tem ninguém que pode abrir esse livro. Quem pode abrir esse livro? Os anciãos estão apavorados, a toda a igreja, os 24 anciãos. Quem pode abrir o livro? Quem é digno de abrir esse livro que está selado? Não há homem, não há mulher, não há pessoa capaz de abrir. Estamos perdidos. E diz João que diz: eu chorava porque ninguém podia abrir o livro. Essa é a real situação do ser humano, ele não tem salvação em si mesmo. Então foi anunciado que quem poderia abrir o livro era o Leão de Judá. Quem é o Leão de Judá? Até a gente tem uma música que canta aqui: Cristo. Cristo nasceu e era da tribo de Judá. E por que leão? Porque o leão é a maior autoridade entre os animais. Quando o leão ruge, todos obedecem. Essa é a autoridade de Cristo. Mas quando parece que ele se aproxima desse livro, ele não é mais um leão. Ele se apresenta como um cordeiro. Um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres, poderoso e que tudo conhece, mas ainda assim um cordeiro. E esse cordeiro, ele lá abre esse livro da salvação, o livro da vida, o livro que nós esperamos estar escrito lá. Nelce, Mônica, Darcy, Martinho, Cláudia, todos nós. O livro que o Cordeiro Jesus abriu e encontrou ali o seu nome, porque morreu por você. O livro de Apocalipse é esperança e não medo para nós. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Dá uma olhada se eu não falei demais, né? Me emociona aqui falando. Mas o livro de Apocalipse, ele é muito profundo, né? Nós vamos seguir falando no próximo culto ainda, na outra semana, sobre o Apocalipse, porque ele é importante. Gente, nós queremos falar com Deus em oração. Alguém tem algum pedido, agradecimento que gostaria de incluir aqui? Não? Convido a congregação a estar em pé, então, para nós falarmos com o nosso Deus em oração. Querido e misericordioso Senhor, graças te damos pelo teu grande amor por nós, porque tua palavra vem ao nosso encontro e se abre para mostrar que podemos permanecer firmes na fé, que a esperança que recebemos em Cristo Jesus na sua ressurreição, ela é real e verdadeira, e que apesar que por esta mensagem possamos ser perseguidos, como cristãos de todos os tempos foram perseguidos, nós temos a vitória desta batalha.
não por nós, mas por Cristo. Nossas vestiduras são alvas, são brancas, foram limpas pelo sangue do Cordeiro Jesus. Senhor Deus, que nesta época de pandemia, onde talvez nossos corações possam encontrar alguns desses sentimentos desencontrados, de medo, de ansiedade, de dúvida, quem sabe até o medo que está chegando o fim. Te pedimos, Senhor, que Tu conforte cada coração, cada vida, e que possamos olhar para dentro desse livro e encontrar fé, esperança e permanecer firmes no Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te pedimos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão em um tratamento de saúde. De uma maneira muito especial, te pedimos pela Ilse, que está fazendo cirurgias, por tudo que ela está passando. Acompanha ela, dá muita tranquilidade e fé ao seu coração e permita que através dos médicos, de toda a ciência, ela possa passar por cirurgias muito boas, que possam atingir o seu objetivo e permitir que ela tenha qualidade de vida. Queremos lembrar outros tantos doentes e idosos de nossa comunidade, que são muitos, que estão isolados em suas casas, que aquilo que eles receberam não fuja de sua mente e seu coração, aquilo que vem de Cristo, e os fortaleça. Senhor Deus, que a Tua igreja aqui, que passa por dias, podemos dizer, tranquilos, de pouca perseguição, nós possamos nos fortalecer da palavra de Deus, pois se em algum momento acontecer uma forte perseguição, possamos estar firmes, enraizados no Senhor Jesus Cristo. Assim guarda e cuida de cada um de nós, e abençoa a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa família, o nosso trabalho, todos os sentidos da nossa vida. Que possamos sair desta pandemia fortalecidos em nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todas as vezes que vocês beberem, comerem do corpo e do sangue do Senhor Jesus, anunciem a sua morte até que Ele venha. Que assim o corpo e o sangue de Cristo, as bodas do Cordeiro, possa fortalecer vocês cada vez mais no amor a Deus e no amor ao próximo. Que não permitamos nos esfriar e sempre voltarmos ao amor, ao nosso primeiro amor, que é Cristo. Convido todos a estar em pé para receber a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Gente, antes de nós cantarmos o último hino, o presidente Jonas nos lembra, né? Quem quiser, no dia 17 do mês de maio, nós temos um aniversário da nossa comunidade, a São João, e quem deseja fazer nós tínhamos o costume, antes da pandemia, de sempre ter um almoço na nossa comunidade, né? Mas esse ano a gente, não, como ano passado, não vamos fazê-lo. Quem quiser, ninguém é obrigado, né?
Nós temos uns envelopes lá na frente com acho que tem uma imagem da igreja, né, na parte da frente do envelope, que é a oferta especial de aniversário, né? Fiquem livres para dar o quanto vocês queiram, né? O Jonas chegou até no áudio que a gente mandou. Se quisesse pensar no número, quem sabe poderia usar o número do valor de um almoço, de um churrasco, né? Que eu acho que é 25, 30 reais por aí, né? Então fica livre de vocês, né? Ele só deu essa ideia. E acho que é mais legal a ideia que a diretoria traz, é que ano que vem, se Deus quiser, não vamos ter mais pandemia, né? De que a gente possa fazer um almoço aqui pelo aniversário, né? Por R$5, ou quem sabe de graça, né? Para celebrar, né? O aniversário da nossa igreja, da nossa querida congregação, tá bom? Preciso falar outra coisinha para vocês. A igreja luterana, ela tem um processo dentro da igreja que se chama processo de chamado pastoral. Quando uma congregação faz assembleia, ele escolhe um nome e envia o chamado. E eu hoje tenho que falar para vocês, porque é parte, né? Entendo que é parte, é comunicar à congregação, nosso presidente Jonas já sabe, que eu recebi um chamado pastoral, né? Para uma congregação, e não significa que eu vou ir para lá, né? Também ainda não significa que eu vou ficar, tá bom? Mas eu recebi esse chamado pastoral para a cidade de Santa Rita, no Paraguai, né? E a gente tem mais ou menos, acho que um mês aí para responder esse chamado, tá? Peço a vocês, peço aos irmãos que orem por mim, orem pela minha família, para que a gente possa tomar uma decisão sábia diante de Deus, diante das pessoas, das congregações também, tá bom? Queridos irmãos, vamos terminar nosso culto cantando o último hino, Meu Jesus não deixarei, pois só Ele é minha vida. Bom, hino de número 181 do nosso inário. Jesus não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma
uma boa semana a todos vocês.